5 coisas para você não falar para o seu filho autista, senão pode dar problema. Olá, papais e mamães! Vocês já passaram por alguma situação onde dá muita vontade de responder pela sua criança? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu, por muitas vezes, tentei colocar palavras na boca da minha criança e percebi com o tempo que isso não era positivo. A primeira coisa que me despertou foi quando alguém pedia pelo nome dele. Qual é o seu nome? E eu ia lá e já respondia. Até o momento que eu falei, ele já consegue falar, né? Algumas crianças, eu entendo, alguns autistas não são verbais, mas isso você pode estimular a criança a ter, por exemplo, uma pulseira com o nominho dela, que já me aconteceu também na evangelização infantil. Eu pedi o nome da menina e aí ela fez assim com a pulseirinha. Então aí você começa a desenrolar a conversa com a criança, olho no olho, estimular isso com a criança. Então, para gerar essa autonomia, a minha primeira dica é: nunca responda pela criança o que ela consegue responder. Então, nome, a idade, a cor que ela gosta, o animal de estimação favorito, enfim, algum assunto que possa surgir que alguma pessoa esteja perguntando para ela. Então, tentem nunca responder pela sua criança. Outra coisa que eu me policio muito para não falar é: você não consegue, ou então deixa que eu faço. E dá uma vontade muito grande de sair fazendo, por exemplo, pintar alguma coisa, terminar ali alguma coisa rapidinho, principalmente porque no nosso dia a dia a pressa é inimiga, né? Mas nesse mesmo conceito de tirar a autonomia das crianças é fazer por elas. Ou então diminuir elas, né? Você não consegue. Imagina que triste ouvir isso. Se a gente não gosta, imagina as crianças, né? Então, não fazer pelas crianças é algo que ela pode levar um tempo maior para fazer, é outra dica. Então, nunca falar, você não consegue, que isso desestimula, ou então fazer pela criança algo que ela pode fazer mesmo que num tempo diferente, né? Então, quando eu comecei a observar que eu estava fazendo isso, dando uma atropelada ali na situação, eu comecei a me controlar e a pensar que ele precisa de um tempo maior para executar alguma ação, né? Alguma atividade, alguma brincadeira, ou guardar alguma coisa. Então, assim, nunca desestimular falando que a criança não consegue. Item 2. Outra coisa muito interessante que eu aprendi com a psicóloga foi dar oportunidade da criança ter escolhas. Então, assim, nunca perguntar para ele o que não é opcional. Então, você quer comer arroz e feijão? Isso não é opcional, ele tem que comer, né? Ou então, você quer tomar banho? Vamos tomar banho? O risco da resposta ser negativa é muito grande. Então, eu aprendi que você tem que dar opções. Você quer primeiro jantar ou tomar banho? Né? Então, primeiro jantar ou tomar banho? Deixa a criança pensar ali um pouquinho e aí ela vai começar a pensar se ela tá com fome, que banho ela nunca vai querer tomar, né, gente? Pelo menos aqui em casa é assim. Mas dar as opções, deixar ela começar a pensar nessas opções. O que é que eu quero fazer primeiro? O que é que eu posso fazer primeiro? Dar a opção de escolha para as crianças, né? Então, terceira dica, jamais perguntar o que não é opcional. Gente, agora uma coisa muito difícil. Não prometer o que a gente não vai cumprir. Como assim? O famoso na volta a gente compra, sabe? Isso é péssimo, porque a gente cria uma expectativa na criança que na volta que a gente passar por aquela loja, por aquele produto, a gente vai comprar. E se não for verdade, uma criança autista pode entrar até em crise. A frustração pode ser tão grande que ela pode entrar em crise. E aí a gente pode não entender o contexto. E foi por uma simples falha nossa de comunicação. Então, quarta dica, nunca prometa o que você não vai cumprir. E por último, quinta dica, nunca mentir. Mentir é uma questão de princípio, né? Algo que eu jamais quero fazer com o meu filho. Se eu faço, às vezes caio nessa armadilha, talvez. É a comunicação de novo aí, gente. Vamos lá. Como assim não mentir? Por exemplo, vai tirar sangue. A agulha. Ah, não vai doer. Falar que não vai doer naquela situação é uma mentira, porque vai doer um pouquinho pelo menos.
Então, explicar para a criança, olha, vai, principalmente porque o autista gosta da previsibilidade. Então, olha, vai acontecer, nós vamos num lugar, nós vamos fazer isso, isso e isso, vai doer um pouquinho, é uma picadinha. Teve uma vez que eu até peguei a ponta de um lápis e coloquei no braço dele, tá vendo? Ó, é assim que vai acontecer. Uma vez ele tava com medo de tirar o raio-x do braço. E não, ultrassom, era um ultrassom do braço. Eu peguei um desodorante Rolon e passei a bolinha nele para falar, ó, vai ser geladinho, vai ser assim que vai acontecer. Então isso é muito importante para eles. Se a gente conseguir fazer essa acolhida, com certeza a gente vai diminuir o medo, os traumas depois, né? Outra situação nesse esquema do não mentir é o quê? Quando, por exemplo, vai ter uma festinha de aniversário. Tentar não falar, ah, você vai gostar, porque às vezes a criança não vai gostar. Então, o que seria interessante a gente falar? Olha, lá você vai encontrar seu amiguinho fulano, ciclano, lá vai ter um brinquedo assim, lá vai ter uma brincadeira assada, depois vocês vão comer salgadinho, depois vocês vão comer bolo, né? Por vezes acontece a frustração. Já falei pro Nicolas que, nós vamos comer um salgadinho. E ele só gosta de salgadinho de queijo. Chegou na festa e não tinha salgadinho de queijo. Mas tudo bem, né? Já consegui levar ele até lá. Já foi o grande desafio vencido, o obstáculo foi vencido. Mas tentar dar essa previsibilidade e não mentir falando assim, não, você vai gostar. Porque às vezes para ele não vai gostar, ele vai se fechar, vai chegar ali e não vai entender, né? Porque ele não teve a previsibilidade do que vai acontecer ali naquele local. E a última coisa que eu queria falar com vocês sobre esse assunto, uma vez eu coloquei assim pro Nicolas, eu tava mal, eu tava doente, com febre. E aí eu tava sozinha com ele, deitada, ele do meu lado. E eu falei, filho, vai ficar tudo bem? Aí ele, não vai ficar tudo bem, você não sabe. Foi muito interessante ele trazer essa fala, gente, porque eu realmente não sabia, né? Eu tava mal. Mas na cabecinha dele, eu acredito que foi além, porque olhar a mãe naquela situação, passando mal, deitada, ruim, na cabecinha dele ele podia estar entendendo ali que poderia não ficar tudo bem. Se acontecesse mais alguma coisa, ele estaria sozinho, com quem ele falaria, né? Então, depois eu corrigi a minha fala. Eu falei, você tem razão, filho. A mamãe tomou um remédio e a febre vai passar daqui a pouquinho. Vamos esperar uns minutinhos que a mamãe talvez fique melhor. Então, é sempre colocar a verdade, né? Então, trazer esse assunto aqui para vocês é muito engraçado, porque eu também quero acolher demais as crianças, né? Todas elas, né? E principalmente o meu filho. Então, assim, a superproteção. Até que ponto a nossa superproteção está atrapalhando na autonomia, está atrapalhando no desenvolvimento da comunicação, da fala, está atrapalhando no geral, né? Das nossas crianças. Então, isso é muito importante a gente dar um passo para trás, respira, calma, até onde ele consegue ir, depois eu faço. Então, assim, dá o tempo da criança, deixar ela se desenvolver para que ela consiga realmente se comunicar, ser mais autônoma, né? E depois trazer as suas verdades aqui pra gente, né? Ela se colocar como pessoa, como ser ali para o entorno social dela. Acho que esse é o foco mais importante, assim, o ponto mais importante. Então, essas são as 5 dicas para você não fazer com o seu filho. E agora me conta, deixa aqui nos comentários o que é que você não fala mais para o seu filho, que você já entendeu que está cortando aí a autonomia dele, está tirando alguma coisa importante da vidinha dele. Conta para mim o que é que você não fala mais para o seu filho. Um beijo e até o próximo vídeo.